que fez esse menino João Vitor, foi o que fez o Rojas, que no final deu uma enfeitada, mas você vê que o Rojas é um cara que tenta vislumbrar. É o que faz o diabo do Andrés Gomes, que hoje até errou mais do que o comum, mas é um jogador que busca o jogo, que tem que buscar o jogo. É o que pode se pedir a um jogador numa partida como a de hoje. Então, eu acho que no final das contas, foi legal botar esse time alternativo, porque a gente vê aí, discutindo algumas situações que precisam treinar mais, não fazer as mesmas coisas do ano passado, como eu disse, Hugo Moura de quarto zagueiro. Tem um menino ali, o Wallace Falcão, não é isso? Bota na quarta zaga, cara, vê qual é. Você vai jogar contra o Nova Iguaçu. Agora, eu entendo um pouco o Fernando Diniz, porque aí é uma coisa que a gente cobra, porque o torcedor reclama da atuação ruim, sabe por quê? Porque o Vasco não ganhou o jogo. Porque o Vasco tem que ganhar o Campeonato Carioca. É importante para o Vasco ganhar o Campeonato Carioca. A minha única preocupação é essa. O Vasco vai classificar, vai entrar entre os 4, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, tirando esse aspecto, ganhar o Campeonato Carioca, e por isso eu entendo o Diniz quando ele bota o Hugo Moura na zaga, porque ele quer fazer a zona de conforto. Ele bota o João Vitor na lateral esquerda, porque ele não tem outro. Então eu acho que independente da atuação do time, ponto 1, o Vasco precisa reforçar. Vai reforçar, está se reforçando. Está buscando jogadores. Claro que dentro de uma equação financeira, dentro de uma responsabilidade financeira, buscando aí em curto prazo a questão da SAF para ter dinheiro para investir, mas está buscando dar um justo corpo a esse time. Tem muitas deficiências? Claro que tem. Acho que o Vasco precisa de um lateral esquerdo, precisa ter um lateral esquerdo ali para brigar, inclusive, com o Piton, que não está bem. As laterais esquerdas do Vasco nos 2 primeiros jogos, para mim, foram os pontos negativos. O Piton no primeiro jogo muito mal e o Vitor Luiz hoje também muito mal no jogo. O Vasco precisa contratar um outro zagueiro para ter aí uma opção de um quinto zagueiro, mas precisa contratar um zagueiro. Acho que Hugo Moura e Tietê no meio de campo são reservas assim, protocolares. Acho que o Vasco precisa contratar mais um volante. Quero ver mais esse menino Rojas jogando. Gostei. Bom toque, refino, bom na bola parada. Bateu uns 2 escanteios, não aqueles escanteios a esmo. Ele mira o jogador, bom, sabe bater na bola, não é tolo, precisa ganhar a parte física. Joga uma pá de tempo, cara. Tava de férias na Colômbia, mas a gente vê que tem talento, tem qualidade. A gente tem um GB que é um jogador específico, mas que não vai ser o titular, porque vai jogar o Brenner. O Vasco precisa contratar um outro atacante. O negócio do David, eu não sei se vai mais à frente, mas mesmo com a permanência do David, acho pouco. Você só ter o Brenner e ter o GB na frente. Precisa ter mais. O Ryan ficando, claro, encorpa ainda mais. Acho que precisa se conversar com o Matheus França, porque o Matheus França, ele não o acho tecnicamente ruim. Acho que ele é um jogador que tem qualidade, a bola bate no pé dele, ele não é um caneleiro, mas ele tá muito sem elan, não sei se é parte física, mas, pô, tá na hora, filho, de pegar a parte física. Tá parecendo um jogador que veio dos Emirados Árabes, que demora para entrar fisicamente. Você veio da Inglaterra e precisa ter interesse no jogo. A bola na trave do Xandinho no primeiro tempo é porque ele larga a marcação. Ele não acompanha, não adianta. O bote na zaga adversária, olha só como é que o Nova Iguaçu marca. O Nova Iguaçu, tá? Eu falo isso sempre, que é uma coisa que me incomoda muito. Os adversários marcam a saída de bola do Vasco com uma vontade absurda. Os caras dão bote, os caras marcam, os caras fazem falta nos zagueiros do Vasco. Os atacantes do Vasco marcam no olho, no trote. O Matheus França fica pro GB, vai você, não, vai você. Não, vai você, eu vou depois. Sabe, vamos revezar aqui. Sabe? É intensidade, cara, é força. É o que o David fez um pouquinho mais do que todos eles. Então, esses jogos são importantes exatamente para isso, para você saber com quem você pode contar. Mas acho também muito precoce que hoje se chegue e diga, ó, tchau. Tirando o Max e o Garré, que eu acho que são jogadores que a gente já viu lá atrás há muito tempo, eu não incluiria o Matheus França, porque eu acho que o Matheus França é um bom jogador, tá mal, isso não tenha dúvida, ninguém é louco aqui dizer, fez uma partida ruim, desinteressada, mas acho que é um jovem, que eu acho que pode ser mais trabalhado, mas tem que ser cobrado. Não adianta ficar gritando com ele o tempo todo para ele acordar. E mais uma vez eu digo, é um jogador numa situação diferente, porque ele, diferente dos outros, ele tem que jogar.
Porque senão ele vai voltar pro Crystal Palace e vai ficar lá, porque o Vasco não tem nem opção de compra por ele. Nada, isso é uma vitrine, e a vitrine está quebrando, porque ele não joga. E o tempo está passando, a gente vai entrar em fevereiro, julho, ele está de volta. Então ele precisa mostrar. Então também, sabe, tá beliscando lá o popozão dele. Tá lá, né, do tipo, filho, e aí, como é que é? Então também tem um pouco da responsabilidade. O problema também é dele. O problema também é dele, é muito mais dele até. Porque se não for, não vai jogar, o Vasco não usa e vida que segue. Mas não dá pra gente matar todo mundo e açoitar todo mundo, porque é isso. Todos os times, tirando o Flamengo, a gente tem que citar isso claramente, que tem um elenco robusto. Ninguém tem esse elenco maravilhoso. Ninguém vai pegar os seus reservas e vai golear no Campeonato Carioca. Porque os times pequenos se preparam fisicamente, tem muitas limitações técnicas, mas hoje, por exemplo, o Vasco pegou um dos melhores times, que é o Nova Iguaçu. Que é um time que ano passado, por exemplo, jogou duro contra o Vasco. É um time que ano retrasado, com poucos jogadores que ficaram, o zagueiro Sidney e o Xandinho, mas com o mesmo técnico e a mesma filosofia, atropelou o time do Ramon Dias nas semifinais do Campeonato Carioca. Então a gente não pegou um time fraco entre os pequenos, né? A gente pegou um time que vai dar trabalho, pode até brigar por uma das 4 vagas no grupo. Então, sinceramente, acho que no final, no frigir dos ovos, o 0-0 foi até, pô, legal. Porque hoje estava muito mais para perder do que para ganhar o jogo. Mas a gente precisa ampliar um pouco mais essa discussão. Do canal Sou Mais Vasco News e nessa manhã de segunda-feira, dia 19/1, onde vamos estar repercutindo um pouco mais do jogo de ontem do Vasco. O Flávio Dias trouxe aí um pouco do pós-jogo, da análise dele, do que ele achou do jogo. Lembrando que foi um time bem alternativo, com jogadores que não tinham tido oportunidade, alguns voltaram de empréstimo, o próprio GB, mesmo o Maxime Domingues, e outros para dar rodagem, para ver como iria se sair. Jogadores que se deram particularmente bem, assim, que a grande massa está falando. O Rojas, que foi o reforço que chegou, e também o Saldívia, fez uma partida ok, não fez uma partida tão brilhante, mas fez uma partida ok. E o Vasco vai mapeando o mercado. O Diniz vai avaliar esses jogadores aí ao longo do Campeonato Carioca para tentar fazer as contratações assertivas, assim como ele falou na entrevista coletiva, vai tentar trazer jogadores que ajudem a encorpar esse time e dê qualidade, mantenha a qualidade do time titular, para quando ele for mexer no time, ter alguns jogadores que ele possa mudar e não cair o nível do time. Eu acho que é o certo a se fazer. A gente, como torcedor, a gente quer que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, quer que o Vasco contrate grandes jogadores. Infelizmente, a gente não consegue isso no momento. Pedrinho está fazendo um bom trabalho, está fazendo um trabalho excelente na questão de reestruturação do clube. O Vasco está pagando seus salários em dias. Acho que os jogadores, alguns têm entendido isso, está ajudando, está correndo, está se dedicando, principalmente do time titular, mas tem outros que estão ali, parece que achando que o Vasco é cabine de emprego e não querem nada. Mas deixe nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. E lembrando também, o Vasco recusou, segundo informações, recusou a proposta do Bournemouth da Premier League pelo Ryan e entrou outros clubes interessados, o Newcastle da Inglaterra e também agora o pessoal do Nice Colina trouxe que o Al Hilal do Emirados Árabes entrou também no negócio e quer fazer proposta. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos dias no futuro de Ryan. Pode ser que o Ryan saia do Vasco antes da próxima janela de junho, né? E pode ser que ele saia agora, no começo do ano do Vasco. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Você é a favor que o Ryan saia agora ou no final da temporada? Deixa nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o seu like. Valeu!